No Saber Direito desta semana, a professora Grace Mercy Camboim traz um curso sobre direito empresarial. Durante as 5 aulas, ela vai abordar a propriedade intelectual, as marcas e as indicações geográficas. A aula 1 começa agora. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas do Saber Direito dessa semana. Meu nome é Grace Mercy Camboim, eu sou advogada aqui em Brasília, professora em universidade aqui no DF e gostaria de falar com vocês no decorrer desses dias sobre a propriedade intelectual. No tópico das nossas aulas, nós iremos abordar temáticas relacionadas à propriedade intelectual, que são os direitos concedidos à proteção industrial. Iremos falar sobre as marcas nas 3 primeiras aulas e na 4ª e na 5ª aula iremos falar sobre as indicações geográficas. Mas antes de adentrar no nosso tema, eu gostaria de ressaltar a importância da propriedade intelectual para a geração dos negócios. O direito da propriedade intelectual é um direito imaterial. Eles são relacionados às criações humanas. Eles não estão relacionados à força de trabalho. É um direito legal que um criador tem de ter protegido as suas criações, tanto nas áreas científicas, industrial, literária e artísticas. Muitas vezes as empresas, elas possuem ou desenvolvem um ativo que poderia ser protegido com a propriedade intelectual. Mas, infelizmente, alguns gestores, eles não se dão conta da importância desse ativo relacionados à propriedade intelectual. Muitos de vocês devem conhecer alguma loja, algum estabelecimento comercial de uma cidadezinha do interior ou então da capital, que um empresário começou bem pequeno e foi crescendo o seu nome, criando a reputação e a fidelidade dos seus clientes naquele entorno. E por algum motivo, ele não tinha noção do quanto o valor da sua marca, que até o momento não havia sido registrada, possui de acréscimo nos ativos a serem considerados para o seu negócio. A propriedade intelectual, ela é um instrumento necessário para fornecer às empresas e aos prestadores de serviços que são inovadores na sua área, meios de proteção aos seus investimentos e administrar com segurança os seus negócios. Porém, os mecanismos de proteção da propriedade intelectual ainda são poucos utilizados pelas empresas brasileiras. Para que a empresa ela tenha chances de se sobressair no mercado, é necessário que o seu produto ou serviço ele adquira características peculiares, especiais, que o diferenciem de outros produtos do mercado no qual ele atua. Então, a proteção da propriedade intelectual seria uma forma positiva em relação à concorrência, ou seja, é sempre necessário verificar que a proteção da propriedade intelectual ela é necessária para você inserir um produto competitivo na sua área de atuação. E ser competitivo no mercado é definir padrões de qualidade, é aperfeiçoar o seu produto, é agregar valor ao seu produto ou serviço, facilitar a integração da cadeia produtiva, gerar emprego, contribuir para a redução da pobreza, promover o uso da informação, investir em novas tecnologias, investir em marketing. E isso tudo ele requer tempo, investimento e organização dessas empresas. Então, a importância da gestão da propriedade intelectual para as empresas é um ponto estratégico para as empresas nacionais inovarem e ganharem competitividade. As vantagens competitivas para a proteção da propriedade intelectual das empresas, elas são bastante evidentes. Primeiro ponto, ela garante o direito à propriedade de uma criação intelectual,
o que permite o titular obter ganhos com as suas criações, no qual ele irá também impedir que os concorrentes copiem ou imitem os seus produtos ou serviços de suas empresas. Ela protege a identidade única da empresa. A sua apresentação, a sua imagem, ela fomenta a reputação da sua empresa. Aumenta a confiança e a fidelização de clientes a partir da identificação de uma marca com a qualidade de um produto ou de um serviço. Os direitos obtidos por meio da propriedade intelectual, eles são muito importantes porque eles podem proporcionar um grande retorno econômico para quem investe esforço e trabalho no desenvolvimento das criações intelectuais, bem como as suas marcas, a sua identidade. Todo empreendedor, ele deveria considerar incluir os ativos relacionados à propriedade intelectual, que é um direito imaterial, em seu planejamento estratégico. Agora vamos falar sobre as marcas. A marca é um sinal distintivo que passa a ser percebido visualmente e que tem como finalidade identificar e distinguir produtos e serviços de outros do mesmo gênero, na mesma linha no qual aquele empresário atua. Bom, no Brasil, a marca ela está regulada pela Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 96. Até o momento, a nossa legislação ela exclui da sua proteção os sinais olfativos, gustativos e os sinais sonoros. Não obstante, esse tipo de marcas serem protegidos em outros regimes jurídicos e em outros países. Apenas a títulos de curiosidade, existem algumas marcas que desenvolvem um aroma no qual ela busca atrelar a sua identidade visual, a sua marca, o seu branding, aos aromas. Então, ela busca instigar no consumidor sensações e emoções. Por exemplo, ao entrar em uma loja de departamento, e ela se depara com um aroma peculiar, especial naquele departamento, e você consegue associar o branding, aquela marca, a um aroma. Mas, infelizmente, aqui não é regulado aqui no Brasil e nossa legislação não permite o registro das marcas olfativas. Essa realidade se pode detectar em alguns países no mundo, como nos Estados Unidos, na Austrália e na França. A possibilidade de existir de registro dessas marcas olfativas, degustativas e essas marcas sonoras em outros países é porque a legislação deles ela é muito mais ampla, o conceito de marca é muito mais amplo e dá essa possibilidade para que essas empresas possam formalizar esse registro. Mas essa não é a nossa realidade aqui no Brasil. As marcas, elas são provavelmente a face mais visível da propriedade intelectual. Praticamente todo negócio, não importa o tamanho, ele tem uma marca, uma apresentação visual. Em um mundo de mercados cada vez mais competitivos, é sempre desejável poder se destacar na multidão, poder se destacar no mercado e diferenciando da concorrência os seus produtos e cativando os consumidores. A marca, ela é a chave para a fidelização do público consumidor. Vários estudos apontam que as marcas, elas possuem um ativo considerável com relação ao patrimônio dessas empresas. As marcas ainda são mais relevantes para os pequenos negócios que podem ter na marca o suporte que necessitam para promover seus produtos ou serviços, construindo uma imagem, uma história, uma reputação. Da mesma forma que eu comentei com vocês, no qual existem vários estabelecimentos aqui no Brasil, que você consegue identificar uma história de sucesso desde a sua origem e que no decorrer dos anos eles construíram um patrimônio relacionado à sua empresa. Essa história, ela pode ser assegurada, resguardada com a proteção das suas marcas. A marca, ela pode ser um nome, uma imagem
ou uma combinação de nome e imagem. O que importa é que a marca ela sirva para ajudar a preservar e diferenciar as empresas e os seus produtos no mercado consumidor. Nesse sentido, muito mais do que uma logo, a marca registrada ela garante ao seu titular o direito de utilização com exclusividade em todo o território nacional, ajudando a evitar que competidores do mesmo setor, eles tenham um comportamento parasita, um comportamento no qual irá copiar, imitar a sua marca, o seu branding. As marcas, hoje em dia, elas vão muito além das vitrines, das embalagens, elas estão nas ruas, nas redes sociais, no trânsito, nos outdoors, na televisão. Há anos, os especialistas, eles deixaram de avaliar as empresas apenas pelo ativo e a situação de caixa. As marcas, elas passaram a ter um valor não apenas tático, mas estratégico para se inserir no mercado. Então, a única maneira de assegurar as marcas para que ela seja protegida, para que ela não seja utilizada de forma indevida ou não autorizada por terceiros, por concorrentes, por parasitas, é a formalização do pedido de registro das marcas no INPI. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e ele é o órgão aqui no Brasil responsável pela análise das marcas. O INPI é uma autarquia federal e é responsável pelo registro, concessão das marcas, patentes, indicações geográficas, desenho industrial, circuito integrado, programas de computador e desenho industrial. É o ato que concede o registro da marca, que é um ato administrativo, ele é constitutivo de direito. Até então, o empresário ele tem uma expectativa com relação ao seu registro. Ele vai passar por uma análise formal e também abrirá prazo para que outras empresas, caso se oponham ao registro de suas marcas, da sua marca, elas possam formalizar um pedido de oposição. Portanto, é muito importante conhecer quais são os tipos de marca, como depositá-la e, sobretudo, quais são os requisitos de registrabilidade. Inclusive, entender o que não pode ser registrado como marca, que é o rol do artigo 124 da Lei 9.276 de 96, que é fundamental para uma trajetória de sucesso com o uso das ferramentas que dispõem a propriedade intelectual. De acordo com a legislação brasileira, que é a Lei 9.279 de 96, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendido nas especificações, nas proibições legais do rol do artigo 124 da Lei 9.276 de 96, conforme disposto no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial. Agora vamos falar sobre as principais funções da marca. As marcas, elas possuem várias funções na atualidade. Originalmente, ela servia como uma espécie de mecanismo de controle social dos bens que eram postos em circulação de uma determinada comunidade. Por exemplo, diversos objetos do cotidiano na antiguidade, como utensílios, garrafas, porcelanas, elas tinham uma logo que denominavam qual era a origem, quem era o fabricante de determinados produtos. Então, a existência das marcas, ela já era uma realidade do cotidiano já na antiguidade. Ostentavam-se sinais que permitiam a sua identificação de sua origem, da sua autoria ou até mesmo uma autorização para a circulação dessas mercadorias.
Embora já constasse na cultura de diversos povos, os sinais, as marcas, eles não poderiam ser considerados como marca no conceito atual no qual nós estudamos na nossa legislação. Entretanto, embora já constassem na cultura de diversos povos, os sinais, eles não poderiam ser considerados como marca na acepção atual na qual nós estudamos nas nossas legislações. Isso porque uma das principais razões em ser da marca é a existência de uma competição, uma vez que a marca ela possui como seu principal objetivo identificar e distinguir produtos e serviços dos demais que existentes no seu mercado, no mercado no qual aquela empresa ela atua. As marcas, elas servem para ajudar a preservar as diferenças entre os concorrentes, reduzindo os custos de buscas de um consumidor cada vez mais disputado. A segunda função das marcas é identificar a origem e a procedência. As marcas elas identificam a fonte e a procedência empresarial de determinado produto ou serviço, recuperando o elo de congruência, de associação que o consumidor ele faz da marca com determinado produto. E essa uniformidade é que permite o consumidor reconhecer a unidade, uma padronização, muitas vezes associada à qualidade como pertencente a uma série, propiciando assim uma repetição de uma experiência desejável. Por exemplo, nós mulheres temos algumas preferências de algumas marcas de produtos de maquiagem, ou então de terno, de roupas. Então, nós já procuramos algumas marcas nos quais nós, mulheres, já nos identificamos. Nesse sentido, as marcas, elas podem ser compreendidas como um dispositivo econômico capaz de maximizar a eficiência dos mercados, já que, por um lado, elas ajudam os consumidores a encontrar facilmente o que eles querem, os produtos das marcas nas quais eles já conhecem, nas quais eles já se identificam, e por outro lado, com frequência, eles estimulam os competidores, os seus concorrentes, que são outras empresas, a zelarem pela qualidade e pela prestação de serviço a ser oferecido para poder se inserir no mercado. Podemos utilizar como exemplo os produtos comercializados pela empresa Natura. O consumidor nacional, ele consegue identificar o produto, a sua marca. Uma terceira função das marcas é distinguir produtos e os serviços. A distintividade, ela é considerada a principal função jurídica das marcas, sendo um dos principais requisitos para que seja aceito o seu registro. Então, é um dos principais requisitos para a registrabilidade do sinal marcário. É aquilo que torna apropriável do ponto de vista do domínio comum e dos demais concorrentes. Como regra geral, as marcas, ela tem que identificar sem descrever. Então, você consegue identificar o produto ou serviço prestado por essas marcas, sem eu ter que ficar repetindo e descrevendo quais são esses produtos? Essa é a principal função das marcas, que é a distintividade. Pois bem, sendo essa uma função principal das marcas, que é a distintividade, é preciso ter em mente que a marca que você vai solicitar, vai formalizar o registro no INPI, ela não pode simplesmente corresponder ao nome do produto ou ao nome do serviço que ela busca comercializar, assinalar, entendeu? Então, tampouco ela pode descrever quais são as características, as propriedades. Por exemplo, o nome cadeira, ela não é um nome comum. Como é que você vai conseguir registrar no INPI um nome em comum, descritivo e ter como exclusividade a utilização desse nome? Não existe essa possibilidade. Por exemplo, o nome maçã para comércio de frutas, ele também será
indeferido, não haverá essa possibilidade porque não há distintividade. O próprio nome maçã, ele irá descrever o próprio produto e isso é vedado por nossa legislação. Bom, mas se você buscar registrar uma maçã com uma mordida e pleitear o seu registro como uma área de tecnologia, uma marca para usufruir numa empresa de tecnologia, esse produto ele possui a distintividade. O segredo para a concessão do seu registro da sua marca é conseguir a distância semântica da sua marca ao produto no qual você deseja a proteção. Quanto mais arbitrário, diferente, fantasioso for o sinal, maior serão as chances da marca vir a ser registrada, ressalvando os critérios de registrabilidade, que são ao rol do artigo 124 da Lei 9.276, que ao final da nossa aula nós iremos pontuar item por item. E a quarta função das marcas é servir como meio de publicidade. As marcas, quando bem administradas, elas são consideradas como peças-chave para a comunicação com os seus clientes. Então, ela traz um branding, uma identidade do seu cliente com o produto, né? Trazendo conceitos, emoções, experiências ao público geral, muitas vezes ajudando a enriquecer o estoque de informação que usamos para compor as nossas escolhas pessoais como consumidor. Então, ao servir as marcas como meio de publicidade, elas funcionam não apenas para dar um nome a um determinado produto ou serviço, mas servem para ser a cara, o DNA do seu negócio, ajudando a criar uma imagem, uma identidade, um branding, sem a qual haveria, por esse mercado empresário, a eterna busca pela atenção do consumidor, que ficaria, nesse caso, prejudicada. Então, vamos falar sobre os princípios legais que norteiam as marcas. Nós temos o princípio da territorialidade. A marca registrada, ela confere ao seu titular o direito de utilização com exclusividade em todo o território nacional. Então, se um empresário deseja registrar a sua marca aqui no Brasil, ela terá a proteção em todo o território nacional. Porém, se ele desejar comercializar os seus produtos em outros países no mundo, ele deverá formalizar o seu pedido de registro das marcas nos demais órgãos responsáveis de registro de marcas em cada um desses países. Bom, então, essa proteção territorial é um compromisso internacional no qual o Brasil é signatário das convenções sobre a propriedade intelectual. A proteção da marca aqui no Brasil, ela gera direitos e deveres apenas no território nacional, como eu esclareci para vocês, não implicando proteção automática aos demais países. Então, para que seu dono ele goze de proteção em outros países, ele deve buscar o registro em cada um desses países nos quais ele deseja comercializar os seus produtos e a sua marca. Nós temos uma exceção ao princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade, ele tem uma exceção, que é um compromisso internacional exposto na Convenção de Paris, no qual o Brasil ele é signatário. Artigo 6 da Convenção de Paris. Mas o princípio da territorialidade, ele não é um princípio absoluto. Ele comporta uma exceção. De acordo com o artigo 126 da Lei 9.279, que é a Lei de Propriedade Industrial, as marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividades, ele possuem uma proteção, nos termos do artigo 6º, inciso 1º da Convenção de Paris. Ele goza de uma proteção especial, independente de estar previamente depositada e registrada aqui no Brasil. As marcas notórias, ou então
conhecidas como marcas notoriamente conhecidas, são aquelas que recebem essa proteção especial para o setor no qual ela exerce. Aqui no INPI, aqui no nosso INPI, nós temos 45 classes para registro das marcas. Então, essas marcas notoriamente conhecidas, elas terão a proteção, à exceção do princípio da territorialidade, em uma dessas classes nas quais ela atua. O segundo princípio seria o princípio da especialidade. A exclusividade concedida pelo registro das marcas no INPI, ela é limitada ao produto ou então ao serviço registrado no INPI. Nesse sentido, aquele que formaliza o depósito, aquele que formaliza o pedido de registro de uma marca, ele deve indicar o conjunto de itens para os quais se destinam a utilização da sua marca. Esse é o princípio que garante que as marcas iguais ou semelhantes, eles possam viver caso tenham algum escopo de proteção distinto. Uma exceção ao princípio da especialidade são as marcas de alto renome. De acordo com o artigo 125 da LPI, a marca registrada no Brasil, considerada ela de alto renome, ela terá assegurada uma proteção especial em todos os ramos de atividade. Então, essa marca, ela terá proteção nas 45 classes existentes no INPI, que são as classes de registro no INPI. Atualmente, aqui no Brasil, nós temos 163 marcas reconhecidas como marcas de alto renome, que têm a proteção em todas as atividades comerciais. Isso, ele busca proteger o consumidor para que ele não busque determinadas marcas, mesmo que seja em outras classes de registro de produtos, para que ele não seja induzido em erro. E sendo assim, o INPI, ele reconhece essas marcas como marcas de alto renome. Ficou curioso em saber quais são as marcas registradas aqui no Brasil como marcas de alto renome e que possuem essa proteção e para que seja utilizada com exclusividade em todas as 45 classes de registro no INPI? Eu convido vocês a buscar no Google as palavras-chave INPI, marcas de alto renome, Hall 2023, e você terá acesso e a leitura de todas essas marcas que têm essa gama de proteção em todas as classes que são registradas no INPI. Temos o terceiro princípio, que é o princípio da anterioridade. Como regra geral, tem a marca quem registra. Primeiro, a exclusividade concedida pelo registro de uma marca, ela é conferida ao primeiro que formalizar o pedido de registro junto ao INPI. E é por essa razão que o sistema adotado aqui no Brasil, ele é atributivo de direito, pois ele depende da formalidade, da formalização do registro no INPI. Agora, existe uma exceção também ao princípio da anterioridade, que é o direito do usuário anterior. De acordo com o artigo 129 da LPI, toda pessoa de boa-fé que, na data do depósito, ela já utilizava no país esta marca, ela poderá solicitar o registro em seu nome. Agora, lembre-se que o lapso temporal é de 6 meses antes da formalização do depósito de um terceiro no registro no INPI, ok? Sendo assim, esse empresário, esse titular dessa marca, ele terá o direito de precedência ao registro dessa marca no INPI. Agora, eu gostaria de falar com vocês o que não pode ser registrado
como uma marca. No artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, ele possui 23 proibições de registros como marca. Então, é muito importante, antes de formalizar o pedido de marca no INPI, é visualizar se a sua marca não se insere em uma dessas vedações. O artigo 124, ele diz o seguinte: símbolos nacionais e internacionais, siglas de órgãos públicos, eles não podem ser registrados, salvo por pedido da própria entidade. Letra, algarismos e datas, isoladamente, existe essa vedação para o registro, salvo se ela tiver uma apresentação diferenciada dessas letras, um design, sendo letras ou algarismos ou datas estilizadas, elas poderiam ser registradas. Expressões, figuras, desenhos ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes que ofenda a honra de pessoas ou imagem de pessoas e atentem contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou de ideias, sentimentos dignos de respeito e veneração. Esse inciso, que é o inciso 3º do artigo 124, ele é muito amplo e subjetivo. Então, vai ser analisado caso a caso. Mas, por exemplo, você registrar como marca a suástica, ela não será concedida de registro no INPI. Também é vedado o registro de marcas que induzam em erro a associação com entidades ou órgãos públicos, marcas que possam usar confusão à associação com marcas utilizadas de autarquias e órgãos públicos. Reprodução ou imitação de elementos característicos ou diferenciador de títulos de estabelecimentos ou nome de empresas de terceiros. Os nomes comuns, como cadeira, mesa, copo, televisão, elas não são nomes comuns e não há como conceder o registro da exclusividade da utilização dessa marca de nomes comuns para determinada empresa. Sinais e expressões utilizadas como propaganda também é vedado o seu registro. Cores e as suas denominações, por exemplo, branco, amarelo, elas não podem ser registradas desde que a sua apresentação ela seja utilizada de forma peculiar. Nós temos um exemplo, uma companhia aérea, Azul Linhas Aéreas, ela tem o registro, mas a identidade visual da marca, mesmo que tenha o nome azul, o azul, ele tem um estilo diferente, é uma letra estilizada, então houve esse direito de uso exclusivo da expressão linhas aéreas. Indicações geográficas que possam induzir em erro o consumidor. Então, as marcas, elas buscam identificar a peculiaridade de alguns produtos, a identificação única de determinado produto. Então, esses produtos não podem se confundir com indicações geográficas já existentes registradas aqui no nosso país. Também não poderá ser registrado falsas indicações quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade de produto ou serviço a qual a marca ela se destina. Reprodução ou imitação de marcas que contenham cunhos oficiais, nome de prêmios, símbolos de eventos esportivos, artísticos, culturais e sociais. Por exemplo, o símbolo das Olimpíadas, a estátua dourada do Oscar, essas imagens elas não podem ser registradas como marcas. Reprodução ou imitação de títulos, apólice, moedas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, o nome civil e a sua assinatura, os nomes de família, patronímios ou imagem de terceiros. Muita atenção, porque existem muitas empresas que utilizam o nome do próprio empresário como marca do seu estabelecimento. Existe uma vedação legal com relação ao nome civil e a sua assinatura, bem como o sobrenome. Porém, todavia, entretanto, você poderá formalizar o registro desde que tenha a autorização expressa do detentor do nome, ok?
pseudônimos e apelidos notoriamente conhecidos, ou então nomes artísticos singulares como Xuxa, Pelé, Guga. Esses nomes eles só podem ser registrados com a devida autorização. Obras literárias, artísticas ou científicas, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral. Por exemplo, Gabriela Cravo e Canela, obras que são reconhecidas pelo público brasileiro como protegidas pelo direito autoral, essas obras elas não poderão ser registradas como marcas, salvo se concedidas e autorizadas pelos autores ou seus familiares. Termos técnicos usados na indústria, na ciência e na arte como quilo, grama, centímetro, eles são palavras e expressões utilizadas na indústria que não poderão ser registradas como marca. Reprodução ou imitação no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada. Por exemplo, você não pode registrar uma marca que você... Não, eu não vou registrar a marca Gucci, não é a marca Natura, é Natura em Brasil. Você pega o nome de uma marca já registrada e tenta adicionar, trazer um acréscimo. Esse acréscimo, ele não será registrado como marca, não será considerado porque existe uma vedação legal do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial. A forma de apresentação, lembra que eu comentei com vocês que a distintividade é um dos requisitos para registro de uma marca? A forma de apresentação, por exemplo, você não pode registrar uma bola de tênis, uma bola de basquete como uma marca, porque a forma de apresentação, ela já é uma forma comum, vulgar. Um botijão de gás, ele já tem uma forma peculiar, então a sua apresentação também não poderá ser considerada como registro. Objetos protegidos por desenho industrial, registrados por terceiros, também existe essa vedação legal para que seja vedado o seu registro. Sinais que emitem ou reproduzam um todo ou em parte uma marca que não poderia ser desconhecida em razão da atividade. Então, marcas que são notoriamente conhecidas em outros países, elas não poderão ser registradas aqui no nosso país. Selecionei umas decisões que foram notícias na página do STJ sobre a temática da nossa aula. A primeira delas é sobre competência. A marca em discussão é a marca Poliedro, que é de propriedade da empresa Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares. O recurso objeto da discussão é o RESP 1.393.123. Esse recurso, ele teve origem numa ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de cancelamento de nome comercial, ajuizada pela Escola de Educação Infantil Poliedro, a qual alegava que possuía a marca e a utilizava muito antes da outra empresa, embora não tenha tido a formalização do pedido de registro no INPI. Além de contestar a ação, a empresa ré, ela afirmou que detinha com exclusividade a marca Poliedro, devidamente registrada no INPI, e apresentou uma reconvenção na qual pedia que a autora ela deixasse de utilizar a palavra Poliedro como marca, nome empresarial e título do seu estabelecimento. Vale ressaltar, como estudamos na nossa aula, o registro no INPI, ele dá ao titular da marca todos os direitos inerentes ao Instituto. Aí, nesse caso, a quarta turma do STJ, ela deu provimento ao recurso do Sistema de Ensino Poliedro Vestibulares por reconhecer como o registro do nome Poliedro já estava registrado e feito a análise concedido pelo INPI, a instituição ela passou a deter todos os direitos inerentes ao titular da marca. Com esse entendimento, o colegiado do STJ, ele determinou que a Escola de Educação Infantil Poliedro se abstivesse de utilizar como marca do seu estabelecimento o nome Poliedro. Mas vamos entender
como é que essa ação chegou ao STJ? A ação ela foi proposta pela Escola Infantil Poliedro e foi julgada pelo juiz de primeiro grau parcialmente procedente ao determinar que a ré titular da marca Poliedro se abstivesse de utilizar o nome Poliedro como marca registrada. E então, esse juiz de primeiro grau, ele afastou o pedido formulado na reconvenção. Em sede de recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o tribunal ele reformou a decisão, julgando a ação improcedente, bem como a reconvenção, ao fundamento que a palavra poliedro é uma expressão científica e que não poderia ser registrada como marca de uma entidade de ensino de forma exclusiva. A empresa detentora do registro da marca, ela interpôs o recurso especial para o STJ, sustentando que possuía o registro, a propriedade da marca e a utilização com exclusividade reconhecido pelo INPI. E, inclusive, já existia uma outra ação que tramitou na Justiça Federal, movida por essa Escola Infantil Poliedro, na qual declarou a improcedência do pedido de nulidade do registro. Ou seja, já havia um precedente que foi conduzido na Justiça Federal, no qual declarou a improcedência quanto ao pedido de nulidade do registro da marca Poliedro. Bom, e nesse caso foi interposto o recurso especial para a reforma do acórdão do TJ de São Paulo e o STJ concedeu a integralidade. Nessa ação, a relatora do recurso no STJ, ministra Isabel Galotti, ela afirmou que o TJ de São Paulo, ao analisar a controvérsia, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele entrou no mérito da concessão da marca, que é concedida pelo INPI, quando ele concluiu que o registro na autarquia federal, ele não garantiria o uso de utilização com exclusividade do detentor da marca. Vale ressaltar que a Corte Local, que é o TJ de São Paulo, que é um tribunal de jurisdição estadual, ele sequer teria competência para entrar no mérito da matéria de constituir ou desconstituir uma marca, ou então qualquer um dos atributos que são decorrentes do titular que detém o registro da marca. Segundo o STJ, a competência para o julgamento da matéria é em âmbito da Justiça Federal e que há, neste caso, a intervenção necessária do INPI. A ministra ressaltou que, com o reconhecimento da propriedade da marca, seu uso ele deverá ser pleno, incluindo a proteção aos direitos inerentes ao registro, tais como a utilização com exclusividade, a utilização no território nacional aqui no Brasil e a proteção do titular contra a concorrência desleal. Ou seja, estando vigente o registro da marca, em nome dessa recorrente, todos os direitos inerentes ao Instituto, à propriedade do titular da marca, eles deveriam ser resguardados. A ministra Isabel Galotti, ela discutiu o seguinte: não cabe à Justiça Estadual discutir quanto ao mérito da decisão que concedeu a marca para a empresa recorrente. A Justiça Estadual, ela não poderá ter qualquer decisão que interfira quanto ao mérito julgado no INPI sobre a concessão da marca Poliedro. Ou seja, a empresa titular, ela só poderá ser questionada quanto à titularidade e o mérito da decisão no INPI apenas na Justiça Federal. Por quê? Na Justiça Federal, o INPI ele terá a sua intervenção necessária para atuar nessa ação que será em trâmite na Justiça Federal. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em nenhum momento, ele poderia entrar no mérito da decisão quanto à utilização ou não com exclusividade ou não da marca Poliedro. Essas questões deveriam ser discutidas
na Justiça Federal. E como a recorrente ela já informou que já havia em outrora o trâmite de uma ação quanto ao pedido de desconstituição do mérito da decisão do INPI na Justiça Federal, e esse pedido, que também foi proposto por essa escola infantil, ele foi julgado improcedente. Ou seja, foi reconhecido, inclusive, quando houve esse questionamento na Justiça Federal, quanto à titularidade da marca Poliedro. Inclusive, no âmbito da Justiça Federal, o INPI, ele atuou como interveniente necessário nessa ação. Então, nessa decisão, nós verificamos que o STJ pacificou o tema com relação às discussões quanto à utilização da marca, a sua amplitude, quais seriam os direitos relacionados ao titular que detém a propriedade do registro dessa marca. Então, todas as questões relacionadas à decisão de mérito do INPI deverá ser realizadas e formalizadas no âmbito da Justiça Federal. Então, a competência de jurisdição para decidir questões relacionadas a marcas deverá ser na competência distribuída na Justiça Federal. Bem, então, vamos às questões relacionadas ao quiz da nossa aula. Marcos é uma pessoa muito supersticiosa. Por isso, quando ele teve que criar uma marca para sua oficina mecânica, ele depositou no INPI a marca 7, seu número de sorte. Com base na nossa legislação sobre o tema, o que você diria a Marcos? Marcos, troque pelo número 1, pois é o número que traduz pioneirismo e liderança. Sua marca será indeferida, tendo em vista que o algarismo 7 é comumente associado a um número de sorte e, portanto, ele seria de uso comum no comércio. Sua marca será negada porque a lei veda o registro de letra, algarismo e data isoladamente, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva. Seu pedido será aprovado porque o algarismo 7 não descreve o serviço que a marca visa assinalar, oficina mecânica. Então, pessoal, tiveram alguma dúvida com relação à questão? A alternativa correta, letra C, com base no artigo 124 da Lei de Proteção à Propriedade Industrial, inciso 2. Como vimos na nossa aula, o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, no inciso 2, ele veda o registro de letras, algarismos e números. No enunciado da questão, ele fala: Marcos, que é uma pessoa supersticiosa, ele depositou no INPI a marca 7, simplesmente o número 7. Existe uma vedação legal e ele não poderá registrar. A alternativa correta é a letra C. Sua marca será negada porque a lei veda o registro de letras, algarismos e datas isoladamente, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva. E nesse caso, o enunciado, ele não fala que o número 7 registrado e solicitado o registro por Marcos, ele tem algum sinal distintivo com relação à apresentação do pedido de registro de marcas. Vamos para a segunda questão. Bruno sempre sonhou em ter um restaurante. Na hora de inventar um nome para o seu bistrô, Bruno quis trazer um certo charme francês para o seu negócio. Não teve dúvidas, sem demora, ele depositou junto ao INPI a marca nominativa Le Restaurant. Chamado para opinar com base na legislação vigente sobre marcas, como juristas, qual conselho você daria a Bruno? Seu pedido será negado, pois o INPI não aceita marcas em idioma estrangeiro. Seu pedido será aceito pelo INPI e uma vez que o termo Le Restaurant, embora seja de uso comum ou necessário para o negócio em questão, está escrito em idioma estrangeiro. Letra C, seu pedido será indeferido, pois a marca Le Restaurant significa, em português,
ou restaurante, ou seja, um sinal de uso comum ou necessário para o serviço que a marca visa assinalar, que é restaurante. Seu pedido será aprovado sem ressalvas. Bem, pessoal, o que vocês acharam dessa questão? A alternativa correta é a letra C. Por quê? O seu pedido ele será indeferido porque não há distintividade entre o nome e a atividade. Você não tem como registrar o nome restaurante para um restaurante. Você que comercializa cadeiras, você não pode formalizar o registro de pedido no INPI com o nome cadeira. Ou então, se você é uma empresa que comercializa televisão, você não pode registrar como marca o nome televisão. O nome está escrito em francês, mas o STJ ele já tem um posicionamento de que nomes que são na literalidade muito similares à nossa língua e que o homem médio comum consiga interpretar, ler restaurante como o restaurante, haverá a protação e a interpretação como um nome comum e não poderá ser registrado pelo INPI. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial por meio da concessão do direito de exclusividade para exploração da criação pelo seu titular, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante concessão de registro para o nome empresarial, para o título de estabelecimento, de obras literárias, arquitetônicas e artísticas ou de marcas. Pessoal, essa questão ela caiu em prova, as duas últimas provas da OAB, ela foi utilizada e a alternativa correta é a letra D. Essa questão é a literalidade do artigo 2º da nossa Lei de Propriedade Industrial. Na nossa aula de hoje, nós vimos a proteção da propriedade intelectual, nós vimos o conceito de marcas, quais são os princípios norteadores das marcas, o que pode ser registrado como marca e o que não poderá ser registrado como marcas. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.